Administrar permissões e usuários dentro daquele contexto de sempre o famoso Grant, né, que o dev pede para o DBA. É algo complicado? Fica com a gente até o final do vídeo aí que você vai ver que é bem mais fácil do que você pensa. Olá, senhores, bem-vindo ao canal DBA Sincero. Eu sou o Harrison Ford e hoje a gente vai falar um pouco sobre usuário, né, sobre permissões e grupos de permissões, né, também conhecido como roles. Lá ele. Bom, o intuito da gente falar hoje sobre usuários, né, permissões e grupos de permissões é justamente, né, que entra aqui como quinto item aqui da certificação. Obviamente aqui a gente vai ter uma parte prática do assunto, mas lembrando que tanto esse item aqui como os demais, você pode testar aí e aprofundar mais os estudos, né, validar algumas coisas, né? Hoje a gente vai ver uma visão resumida, né, do assunto, só que isso se estende bastante, beleza? Então vamos lá. A gente pode ver já de cara que é 10% aqui da certificação, né, ou seja, é uma parte interessante aí da administração, né, do banco de dados. Então vamos voltar na nossa VM aqui. Aqui, obviamente, acabei de ligar ela, eu fiz um restart, né, se daqui um last reboot. Eu devo ter reiniciado ela da última vez que a gente mexeu, né, para configuração. Então, o banco não vai estar no ar, como a gente verifica, né? Já olhamos que em vídeos anteriores, que para verificar a gente simplesmente busca pelos processos do banco, né? Seria o SMON, por exemplo, o PMON, né? São duas formas de ver se tem algum processo do Oracle no ar, do processo principal da instância do Oracle, né? Então a gente pode ver que não tem, né, nenhum banco no ar. Como que a gente sobe então? Vamos conectar aqui, por exemplo, com o Oracle, que a gente vai utilizar para conexão. Aqui a gente pode observar qual é o nome das nossas instâncias que a gente tem nesse servidor, né? Isso a gente pode dar um cat ora tab. É um arquivo que grava ali as instâncias do servidor, né? O cat, obviamente, para visualizar o arquivo, né? Então a gente vê aqui, ó, que a gente tem uma instância, né, que é a free mesmo, que é a padrão aí do Oracle, né? Vamos colocar aqui um ponto .env, ele vai setar as variáveis de ambiente e vamos colocar aqui, ó, free. A partir desse momento ele já fez um monte de export aqui com o próprio env. Uma outra forma de fazer isso é você exportar, né? Export Oracle Home, export Oracle base, seed. Aqui ele já fez tudo, ó. Você pode ver que ele já tem aqui o Oracle Seed, né, o Oracle Home. Tudo isso ele fez de forma automática aqui. O próprio script da Oracle, beleza? Ponto .env ali. Continuando, né, vamos subir então o banco, né? Ele está fora. Como é que a gente starta aqui a base? Simplesmente a gente abre o SQL Plus e Startup. Aqui é difícil pra caramba, não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Certo. Agora com o banco no ar, também teria o listener, né? A gente teria que verificar para conexão externa. Como a gente está fazendo tudo aqui de dentro da VM mesmo, então não tem muita necessidade. Vamos seguir com nossos estudos. Primeira questão, a gente dá aqui um show PDBs. Aqui a gente verifica quais são os nossos containers, né? Ou melhor, quais são os nossos pluggable databases, né? Dentro do container que a gente está conectado, no caso o CDB root. Como é que a gente sabe que é o CDB root? Se eu colocar aqui, ó, um show com name, por padrão, sempre que a gente conecta numa instância sem passar o CDB específico, né, o nome dele ali e tal, a gente vai estar no nosso root, beleza? E temos então dois pluggable databases dentro do nosso CDB root, certo? O PDB seed, geralmente, ele seria um modelo, né? Ele seria um modelo de container que você pode utilizar para criar novos. Certo? Então, a gente vai fazer alguns testes com ele, né, posteriormente, mas como o intuito aqui é a gente cuidar mais de usuário, a gente só tem que distinguir aqui mais ou menos a questão dos usuários, né? Temos aqui dois tipos de usuários no Oracle, né? Temos o usuário que ele tem acesso apenas no PDB local, né? E temos o usuário que ele tem acesso ao CDB e todas os seus pluggable databases, certo? Vamos mostrar como cria. Ó. Se a gente for criar um usuário comum, por exemplo, create user test identified by teste 1, 2, 3. Repara que eu estou tentando criar um usuário dentro do meu container root, né? Então eu preciso passar uma exceção, porque o Oracle
ele passa um prefixo C## aqui, ó. Ou seja, jogo da velha, né? Para que eu consiga criar um usuário dentro do meu container principal, né? Se eu fosse criar dentro de um PDB, seria possível. Eu poderia, por exemplo, alter session. Aqui a gente vai modificar a seção do nosso usuário. Então vamos alterar aqui alter session, container igual a freepdb. freepdb1. Então, pessoal, eu coloquei errado aqui em cima, né? Eu coloquei esse um 7 aqui, né? Erro bem tosco. Mas é basicamente isso, né? Alter session, set container e o plug database. Dessa forma, se a gente tentar criar aqui dentro do nosso PDB um usuário local, vai dar certo. Por quê? Esse usuário foi criado apenas nesse container, dentro desse plug database, beleza? Então, aqui dentro ele tem a opção de login. Quer dizer, nesse momento ele não tem login ainda, por quê? Eu ainda não tenho um grade de conexão. No Oracle tudo é controlado. Até mesmo um usuário, por padrão, ele não tem permissão de nada, né? Então, todos os tipos de permissões que você vai aplicando para aquele usuário, você tem que ir passando ali pontualmente. Então, ele vem seco mesmo, assim. O cara não consegue nem logar, velho. Para que ele consiga logar, você pode, por exemplo, aplicar um grant aqui de connect, né? O usuário, né? A estrutura do grant é sempre assim. Grant, tipo de permissão, no caso esse connect aqui é um grupo de permissão, né? É uma role que tem create session, né? Ou você pode passar o create session direto também. O connect aqui ele já tem algumas outras coisas, podemos abrir depois também. E passar aqui para o usuário, né? Nosso caso aqui, sei lá, usuário teste. Beleza, copiei. Colei. Certo. Então agora ele tem a opção de conectar. Uma outra forma também de passar o grant direto seria grant create session, né? To teste. Aqui, ó. Chuchu é foda. Aí chuchu não, meu patrão. Pronto. Então, aqui a gente tem... Aqui a gente já consegue conectar. Se a gente for... Como é que a gente verifica que o usuário foi criado? A gente pode dar um select na username, né, que é só a coluna que a gente precisa trazer, na tabela DBA users. Query username igual a teste. Lembrando que o usuário foi criado minúsculo, né? Só que toda pesquisa de objeto no Oracle, o Oracle cadastra o objeto com nome maiúsculo, né? No dicionário. Qualquer tipo de pesquisa sempre maiúsculo. Isso aqui vai retornar, certo? Aqui está nosso usuário. Se eu colocasse minúsculo, não estaria. A gente pode até verificar aqui. Aqui. Minúsculo não dá certo. Certo? Não há linha selecionada. Pô, mas como assim o usuário não existe? Não, porque ele cadastrou o nome maiúsculo, beleza? Uma outra observação importante é sobre esses tipos de views aqui, ó. Por exemplo, você vê que eu procurei na DBA users. Por quê? Dá aqui um show user, que é o meu usuário conectado nesse momento é o sys, né, que é o usuário máximo do Oracle. Você pode conectar com usuários com menos privilégios, né? Por exemplo, se tivesse com system, com esse mesmo usuário de teste aqui, enfim. Então você tem essa estrutura de DBA, ou seja, só quem tem permissão nessa DBA underline da vida aqui vai ser o usuário administrativo, né? O usuário DBA mesmo. Ou quem tem grant de DBA, certo? Então, para o usuário comum de aplicação, geralmente vão utilizar o AL, né? Em vez de... AL, parece um cachorro agora. Vamos pegar aqui... Colocar aqui, ó. Todos. Users, username igual a teste. Vamos verificar. Opa. Copiar, tal. Aqui a gente poderia colocar também um upper. Isso aqui daria certo, por quê? Eu poderia passar minúsculo dessa forma, certo? Desde que eu esteja com a função upper aqui. O que essa função basicamente faz? Converte o caractere para maiúsculo, né? Complicado pra caramba, não é? Você ainda fala que é difícil aí. É claro. É claro.
Então você vê que ele trouxe o resultado agora por quê? Porque eu converti o texto que eu estou passando na minha consulta para maiúsculo, beleza? Isso aqui é só uma das funções, tem diversas, a gente vai trabalhar a função também mais especificamente depois. Mas você está vendo que pela All Users eu também achei usuário. Qual que é a diferença da DBA para All Users? Aqui é basicamente todos os objetos do banco, beleza? Aqui não. Na All Users seria todos os objetos do próprio owner, no caso, se esse usuário sys tivesse objetos que tem diversos, né, eu consigo ver todos dele e todas as permissões todos os objetos que ele tem permissão, não são os que existem, é os que ele tem permissão. Beleza? Então se ele for um usuário DBA, vai ser praticamente a mesma coisa que a gente tem, né? Ele vai trazer quase todos os objetos, né? E temos também uma outra opção que seria vamos copiar aqui. Aqui eu só copiando aqui por preguiça mesmo, né? Mas sabe que o tecladinho também funciona. Então seria a users. Agora ficou redundante, agora ficou users, mas realmente você tem um outro prefixo de views que é a view user, né? Esse cara aqui eu só vou conseguir ver os objetos que estão locais no meu usuário. Beleza? Então, where, username e tal. Aqui, ó. Por que não trouxe nada? Porque esse usuário teste, ele não é, obviamente, do mesmo owner que o sys, né? Na verdade, assim, essa pesquisa não ficou muito boa. Vamos olhar uma outra view aqui. Vamos olhar, por exemplo, a user objects, por exemplo. Ó, select object, por exemplo, né? Object name from dba objects where object, vamos colocar, na verdade, vamos tirar aqui, object name fica redundante, né? Vamos colocar owner from dba objects where object name igual a, colocar aqui, tb underline test, certo? DBA objects com S aqui, ó, no plural. Copiar. Aqui entra uma outra melhoria do Oracle 23 também, que é bem interessante, ó. Os erros estão bem mais claros nessa versão do que nas anteriores. Até a 19, por exemplo, né? Você não tinha um detalhamento bom, assim. Geralmente esse erro aqui seria tabela ouviu não existe. Tipo assim, o cara coloca um erro genérico lá e tu que se foda pra achar o que tá... Se a tabela ouviu que não existe mesmo, se é usuário que não tem permissão, se é sinônimo, se a porra que enfim. Agora tá mais detalhado. Acaba até a gente fazer uns testes, né? Pra validar mesmo o nível de melhoria que teve nisso aqui. E olha só, você clicando aqui no link, ele ainda te joga aqui para documentação já, te manda para a página já, você vem olhar aqui, te dá algumas sugestões, né? Verifique a tabela, se o nome está correto, né? Se a tabela referenciada ela existe de fato, né? Se tem algum sinônimo, algum ponto, né, na tabela ou view. Então você vê, ó, já te dá alguma coisa. Ainda está muito ruim também, né? Tipo assim, não vou dizer que para esses erros mais tranquilos, né, mais comuns, até que ajuda bastante. Agora, para eventos de erros mais complexos, ainda dá para ajustar alguma coisinha, certo? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos olhar, por exemplo, sei lá, select owner objects where. Vamos copiar aqui a nossa consulta aqui, só por pura preguiça mesmo, né? Foi um dia cansativo. Então, beleza, ó, aqui a gente tem que não tem objetos. Por quê? Porque a gente não criou essa tabela teste. Vamos criar então. Create table tb test. A gente pode colocar, por exemplo, a coluna coluna 1 é um int e vamos colocar coluna 2 é um vetor.
Aqui, galera, aqui vocês ignoram aqui ignora aqui essa merda de erro aqui, mas olha só, aqui a gente criou uma tabela com a coluna vetor, né? Eu coloquei vetor em português, aí obviamente não vai dar certo, né? Agora a gente tem a tabela, beleza? Então se a gente rodar essa consulta ali agora, ó, select all, né? For DBA objeto, o que ele vai trazer aqui? Bom, se você respondeu cis, você está correto, meu amigo, exatamente, porque eu estou trazendo o owner, né? Que é o dono da tabela. Por que o dono da tabela foi o cis? Aí entra mais um conceito, né? Sempre que você não passar o teu esquema no momento da criação, por exemplo, se eu criar aqui, pegar aqui aquele mesmo comando, ó, vamos copiar ele aqui, vamos copiar essa parte aqui só para, opa, copiar que deu certo aqui. Olha só, vamos ver mais dois conceitos agora relacionados a usuários, ó. Tá, mas antes de rodar essa parte aqui, você vai escrever, não vai? Vai comentar aí a dúvida, vai curtir o vídeo, certo? Tô aguardando. Se eu criar aqui, create table, posso usar, por exemplo, sei lá, dbsnmp, né? Um usuário também do próprio dicionário do Oracle, né? Do próprio sistema. E geralmente a gente utiliza esse cara para monitoramento do Enterprise Manager, né? Que a gente vai gravar depois uma forma de configuração. Olha só, se eu passo o esquema ponto, coloco aqui a tabela, né? Vamos repetir aqui a coluna, rodei. Ele criou a tabela. Aqui entra duas coisas importantes. Repara que ele deixou eu criar um objeto com o mesmo nome do anterior, né? Por que ele permitiu isso? Porque está num esquema diferente. Agora, se eu fazer a mesma pesquisa que eu fiz aqui em cima, você vê que vai trazer dois esquemas. Por quê? Existem duas tabelas no banco com o mesmo nome, certo? Então, estou pesquisando aqui pelo nome, né? Então, ele trouxe aqui as duas. Agora, a lógica da user objects vai fazer mais sentido. Observa, vamos copiar aqui owner. Na verdade, describe user objects. Ó, quando você quiser também visualizar as colunas, né, aqui pelo terminal mesmo de uma view ou de uma tabela, você pode usar o describe aqui pelo SQL Plus que ele vai trazer para você. Bom, aqui a gente já vê de cara que aqui obviamente a gente não vai ter owner, né, porque é uma coluna para objetos específicos, e tem as colunas que a gente pode trazer. Então vamos lá. Vamos trazer, sei lá, object name mesmo. Então select object. Aqui, ó, temos aqui o object name from user objects object name, vou colar aqui igual. Para copiar uma palavra é muita preguiça, né, velho? Vou digitar isso aqui agora só de raiva, velho. Nossa senhora, é muita morgue isso aqui. É mais para ganhar tempo mesmo. Object name for igual a o nosso TB teste. TB, lembrando sempre de colocar maiúsculo, a mesma lógica do usuário vai aqui. Ele trouxe um objeto só, deveria trazer dois, certo? Por que ele trouxe um? Porque ele pegou apenas o do sys, né, que é o mesmo usuário, ou seja, a user objects, você vai trazer sempre os objetos daquele usuário, né? A DBA objetos do banco todo, e a all objects, né, objetos que aquele usuário tem acesso. Perfeito? Temos também mais uma, que é a CDB Objects, né? Até para fechar, então vamos colocar aqui, por exemplo, describe. Vamos só ver aqui um negócio, ó. CDB Objects, certo? Aqui a gente tem os objetos do container, né? Do container principal. Porque como a gente começa a trabalhar com o multi-tenant, né? Que a gente tem um container principal, né, que seria como se fosse o banco mesmo de dados, né, seria um banco, se fosse não CDB, seria um banco completo, né, e dentro dele a gente tem databases plugáveis, né, esses bancos plugáveis ali dentro, você seria no caso o Free PDB que a gente viu aqui, né, o PDB Seed, e a gente pode criar outros plugable database infinitamente, é claro que, né, respeitando o que tem de recurso no nosso CDB, de memória, né, CPU, enfim, mas a gente consegue virtualizar, o que é bem interessante. E a partir dessa versão aqui não tem mais a opção de não trabalhar com container, né? Então agora ficou obrigatório.
Bom, a gente viu aqui que a gente tem, então, as 4 views, né, principais, os 4 tipos de views ali. Os objetos do CDB, né, e aí, claro, que dentro do CDB objetos também, dentro do CDB também você tem a estrutura, né, all, user e DBA também. Beleza? Então aqui a gente diferenciou sobre as principais views, né, a gente viu sobre como que aplica um Grant. Por exemplo, na tabela que a gente criou aqui, vamos colocar aqui, ó, Grant Insert, Update, Delete, on. Vamos colocar na tabela dbsnmp.tb_test to system. Então, como que é uma estrutura de Grant? Por exemplo, você vai liberar o Grant. Eu errei. Aí você coloca simplesmente a palavra Grant, né? As permissões que você quer aplicar. O ON aqui você está direcionando, né, o Grant para o tipo de objeto que você quer. No caso aqui é essa tabela que a gente acabou de criar. E o usuário, pronto. Você vê que eu posso dividir por vírgula as permissões, assim como eu posso dividir por vírgula o usuário também. Eu posso colocar aqui, sei lá, sys. Né? É redundante, porque é o próprio usuário dando Grant para ele mesmo, mas isso é permitido. Executei. Olha só, rapaz, eu falei que era permitido, mas veja bem. Você não pode permitir dar Grant para você mesmo, hein? Mas essa porra era permitida. Você pode acreditar em tudo que você vê na internet. Aí, ó. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Você vê que o erro ele até fala você mesmo. Então vamos tirar isso aqui. Só para verificar que tá prestando atenção aí, né? Vamos colocar para um outro usuário qualquer. Colar. Vamos colocar aqui dbsnmp, por exemplo, que é o dono da tabela. É engraçado que o Owner, que ele já tem essa permissão, o Oracle permite, né? Então a gente validou mais um conceito aqui. O aprendizado, você vê que ele é constante, você vai fazendo testes, né? Vai validando aí. Então a gente já conseguiu verificar essa questão do próprio usuário, ele não pode dar permissão para si mesmo, mas o usuário ele consegue dar permissão para o dono do objeto, que também já tem essa permissão. Aí entra outro conceito. No Oracle, sempre que você cria um esquema novo, né? Eu quero criar um owner de uma aplicação, enfim, onde eu vou ter a minha aplicação que vai conectar com o banco e vai ter 5 tabelas, né? Mais 5 sequences com 25 índices, né? E sei lá, 10 trigger porque é sempre assim, proporcional, né? Tem trigger e PL pra caramba e tem mais PL do que objetos, né? Mas sim, tinha uma parte do desabafo. Então, sempre que você vai criar ali um objeto no Oracle, você primeiro precisa de um owner, né? Que vai ser o dono daquele objeto. E o owner, inicialmente, ele é um usuário comum. Você, por exemplo, o nosso usuário teste, eu posso criar aqui um objeto para ele. Eu posso, sei lá, colocar aqui create index. Eu posso atribuir o owner do meu índice para o nosso esquema de teste, certo? Então eu posso aplicar aqui, sei lá, idx teste. Eu posso passar a tabela, aí eu vou passar aqui no caso a tabela, né? Qual que é a nossa tabela aqui? Seria system. Seria dbsnmp nmp.tbtest. tbtest. Vou colocar entre parênteses aqui a coluna que vai receber vamos colocar aqui na coluna 2, que é justamente a que era vetor, né? Pra gente até ver se tá indexando de boa. Então eu preciso colocar uma expressão. Aqui é pra gente validar também, né? Porque aqui a gente vai fazendo os testes ao vivo. Então vamos só trocar aqui a coluna, certo? Vamos copiar aqui, isso aqui tudo, para não digitar de novo, né? Aquela preguiça de sempre. Pronto, então, olha que interessante. Eu criei um índice dentro do owner de teste, né? E a tabela, ela tá dentro de outro owner. Então você pode fazer essas bagaceiras aqui. Não é recomendado, porque dependendo de como está a arquitetura do teu sistema, você pode migrar tabela, você quer apagar um índice, por exemplo, né? Um esquema, e aí você tem um índice que está em outro esquema. Vamos supor que você dividiu isso por table space, né? Então, pode até ser que seja fisicamente, né? Está dividido, está em datafile dividido, só que por ele estar em esquemas diferentes, logicamente não está. Então você vai ter questão de dependência, você pode apagar um table space que tem algum objeto que você não queria apagar, enfim. Então, obviamente, a gente sempre cria no mesmo esquema, né? Mas para você ver que não existe uma dependência disso, né? Esse caso aqui até serve também, porque às vezes, até só para fechar aqui essa questão do outro owner, às vezes você
precisa criar o objeto e você não tem permissão lá no owner destino, né? Você tem permissão para escrever dentro do seu próprio owner. Um índice, por exemplo, você consegue fazer sim. Mas aí é só uma observação. Beleza? Então a gente já viu aqui como é que é a criação. Obviamente, para dropar, posso já dropar logo diretamente a tabela, certo? Ó, drop table, isso aqui. E aí ele já vai apagar, por quê? Porque eu não tenho uma dependência de chaves, por exemplo, em tabelas, né? Só um índice. Eu tenho uma tabela e o próprio índice dela, então você vê que ele permitiu apagar. Então a gente já viu como é que cria o usuário, um objeto. E aí também tem a questão de revogar a permissão. A gente já viu como é que a gente aplica, né? Para revogar a permissão é simplesmente aqui, ó, um revoke. A gente pode pegar as mesmas permissões que a gente fez aqui. Aqui, ó, revoke. Copia isso aqui. Cola. O que muda do revoke pro grant é justamente o from aqui, né? Você, em vez de você dar para alguém, você vai remover essa permissão, certo? Então, em vez de to, é from. E aqui o nosso usuário, certo? Obviamente, né, não vai dar certo, a gente acabou de dropar a tabela, né? Burro pra caralho. Pode tirar essa parte do burro. Não. Mas vocês entenderam, né? Vamos fazer aqui um revoke que dá certo aqui, só para fins didáticos, né? Vamos ver aqui, CBDVA user, cadê um grant? Pô, a gente fez uns grants aqui, enfim, vamos aplicar aqui esse mesmo grant aqui. Só que ao invés de ser na tabela do DBSM, vamos colocar na do sys mesmo, sys.tb_test, né, to, e colocar system. Então essa tabela a gente não dropou, mesmo esquema, eu vou fazer o revoke agora, ó, revoke, insert, obviamente não precisa remover todas, se você quiser remover, por exemplo, esse cara tá inserindo demais informação, velho, ele só precisa atualizar só, né, a aplicação maluca dele lá, então revoke, insert, na tabela tal, certo? Olha aqui, ó, from system. Então o cara vai obviamente aqui eu estou fazendo com o usuário system, né, mas ele já tem permissão DBA, então ele entra um outro conceito aí que você sempre tem como aplicar permissões direto por um usuário, ou você pode aplicar um grupo de permissão, né, que aí seria uma role, por exemplo. Você poderia criar aqui, create role, sei lá, teste, permissão, certo? A partir do momento que você tem uma atribuição criada, né, você tem um grupo de permissão, você, em vez de aplicar vou ter que aplicar essa porra aqui pro system, vou ter que vir lá e tal, aplicar para ele. Não, você aplica simplesmente pro seu grupo de permissão aqui, ó, que é justamente a função da role, né? Você facilitar a sua vida. Agora, esse grupo já tem uma permissão. Eu quero aplicar também execute também, por exemplo, quero aplicar grant select n table. Então vamos supor que você tenha um esquema que você precise passar a permissão de leitura no banco inteiro. Você tem um outro grupo de permissão, né? Uma outra role aqui, que seria a select n table. Aqui você vai conseguir ler o banco inteiro, né? Isso aqui, obviamente, né, a auditoria adora esse tipo de grant aqui. Você já está mentindo. Então, a partir desse momento, você atribui um grupo de permissão para um outro grupo. Então, quando você criar um usuário, por exemplo, no nosso caso, a gente pode atribuir até para o próprio usuário do Enterprise Manager, né, monitoramento, ó, que ele já tem esse grant, inclusive. Então, eu posso simplesmente, em vez de aplicar grant por o usuário, eu venho aqui e aplico simplesmente aqui, ó, meu grupo, teste de permissão, né, pro meu usuário. Então, esse usuário pode ser novo, ele já vai entrar com todas essas permissões atribuídas, né? E obviamente a gente fez 2, 3 aqui, mas você pode botar uma lista bem maior. Beleza? Então aqui a gente finalizou o assunto de administração de usuário, né? A gente viu a diferença entre o usuário local. Assim, isso aqui a gente fez dentro do PDB, certo? Vamos voltar aqui para que a gente consiga criar... Opa, saí aqui. Para que a gente consiga criar aqui sei lá, aqui, um show. Show com name, certo? Como eu estou dentro do meu root, do meu CDB, por padrão, a gente viu que ele precisa ter um prefixo de C##, né?
Você pode tanto mudar o padrão, né, por parametrização, quanto você pode setar um parâmetro na seção lá, né, de Oracle Scripts lá, que ele vai passar a permitir que você crie usuários sem seguir esse padrão. Né? Nesse caso aqui a gente vai fazer uma das duas coisas, eu vou simplesmente criar no padrão que ele quer aqui, ó, create user, vamos colocar aqui C##, né, vamos colocar até maiúsculo aqui para ficar legal, teste 2, identified by test 123, senha muito segura, é ou não é? Pronto, tá aí, nosso usuário dentro do nosso PDB. Então, lembrando que esse usuário, ele vai ter acesso dentro dos objetos do PDB, né? Se a gente quiser, ou do CDB. Se a gente quiser que ele tenha permissão também dentro dos objetos dos Pluggable Database, né? Dos PDBs, a gente pode passar permissão também para ele, né? E vice-versa. Com isso, a gente encerra, né, essa parte de usuário, role, privilégio, né? A gente pode fazer mais alguns testes depois, mas assim, conforme eu havia falado antes, a ideia é essa, você consegue, com base nisso, criar, consegue alterar diversos objetos, né? Consegue criar objetos tanto no container quanto dentro do PDB, enfim. É importante sempre testar, né? Faz esses comandos aí lá de vocês também, verifica como é que é simples e vai aprofundando o estudo, né? Beleza? Bom, se ficaram na dúvida aí, se não conseguiram executar algum dos passos, né, achou algum erro diferente dos que a gente viu aqui, comenta aí também, né, e curte, compartilha aí que a gente está seguindo firme nos estudos. Valeu, senhores!